Irmãos, então vamos para a palavra de Deus. Nesta manhã, nós vamos falar sobre fé. Mas nós vamos falar sobre a fé bíblica. Acho que eles vão colocar aqui a fé bíblica. Porque tem muita gente que fala que tem fé. Mas o que a Bíblia fala sobre fé e como é que a gente vive baseado na fé? A fé bíblica. Está lá em Hebreus 11:1. Então hoje, nós vamos discorrer sobre o que Deus espera da gente, como a gente recebe fé, vários tópicos importantes, que amanhã a Letícia vai preparar aqui, depois um resumo que ela tem feito aí, juntamente com o João, Vitor, tem ficado muito legal. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11:1. A palavra diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ok. Eu te pergunto nessa manhã, você já recebeu algo pela fé que você esperava e que você não conseguia ver? Sim ou não? Sim. Então, você está baseado na fé. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, quando você ministra fé, você não vê o que você quer receber, mas você espera receber o que você não vê. Então, você está com uma enfermidade, por exemplo, e você quer a cura. Você espera receber a cura, mas você não vê essa cura chegar. A fé faz com que você crê que a cura chegará na tua casa e na tua vida. Então, baseado nisso, muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Mas fé em quê? E em quem? Então, existem muitas religiões. Você começa a entender a fé bíblica em alguns aspectos, porque fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. Jesus é real? A Bíblia é real? Jesus é real na tua vida? Você crê que Jesus morreu na cruz, que venceu a morte e que ao terceiro dia ressuscitou e está com Deus? Essa é a tua fé. O meu Jesus, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele pode vencer qualquer desafio. Aí, você crê. Então, assim, eu já conheci homens que falavam assim, eu não tenho a tua fé, pastor Nelson. Realmente, eu nasci com fé. Foi um dom que Deus me deu, porque fé é um dom. Tem pessoas que não têm o dom da fé. Por isso que a Bíblia diz, se você não tem, você começa a pedir para Deus acrescentar. Então, as pessoas têm fé em alguma coisa. Tem gente que tem fé num time de futebol. O time está perdendo todo mundo, mas ele tem fé que vai ganhar um dia. É uma fé, gente. Tem gente que tem fé num monte de coisa. Por que tem essa bet aí que está estourada aí? Tem um monte de gente perdendo dinheiro. Por quê? Porque eles descobriram como tirar dinheiro do povo pela fé das pessoas. É uma fé bíblica? Não. Mas é uma fé. Não, eu vou jogar porque eu creio que eu vou ganhar. Você joga na loteria, você crê que você vai ganhar. Você tem uma fé. Então a fé ela está dentro da gente. Só que você tem que saber aonde vai estar a tua fé. Qual é a fé bíblica? Então, no Antigo Testamento, a palavra fé indica fidelidade, confiança total, lealdade, entrega, esperança em Deus.
no Novo Testamento, a palavra fé, ela é muito usada, e ela aparece por volta de 250 vezes no Novo Testamento. A ideia central da fé é a crença e a convicção suportada em testemunho e a confiança total em Jesus para a redenção. A fé é Jesus Cristo, Ele vem, Ele tem redenção para mim. Então, você começa a crer em Jesus. Jesus falou assim, lá em Mateus 21, 22. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então você tem fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Ele é a minha base, Ele é a minha chave. Mas você tem que crer completamente. Não duvidar. Então aí, aquele que você crê diz, tudo que você pedir, se você crer, você vai receber. Só que você tem que estar conectado com Ele. E aí, lá em Hebreus 11, 6, nós estamos aqui em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, não adianta você falar que está com Jesus e não crer nele. Porque quando você crê nele, você recebe recompensa. E como você crê nele? Pelos desafios que Ele dá para você crer. Uau! Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Se você crê que Ele é real, porque não é o nosso Jesus, não é o Jesus pendurado no madeiro. O nosso Jesus, Ele vive, está à direita do Pai e vive eternamente. Se você crê nesse Jesus verdadeiro, que essa é a fé bíblica, Ele vai te recompensar, porque se você crê e se você se consagrar a Ele, a tua vida muda. Não adianta você estar com um pé no Deus, um pé no mundo. Não adianta, só aí você não vai receber nada. Porque Deus conhece a minha vida e a tua vida. Você tem que se consagrar a Ele, falar, Senhor, eu me consagro a Ti. Ele levanta a cabeça dele e fala, opa, vamos observar. Vamos observar. E aí Ele começa a transformar a tua vida, a tua casa, todo mundo. Então, como é que eu consigo ter fé e convicção da verdade? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Opa! Então você começa a crescer espiritualmente na fé bíblica. Porque não vem de você. Presta atenção, isso é o segredo. Quando você se aproxima de Deus, Deus vem com você, você se consagra a Deus e começa a fazer você crer. Isso não vem de você, vem dele. Como é que é? Coloca para mim então aí, Efésios 2:8. Eu quero ser salvo. Meu amigo quer ser salvo. Como é que eu sou salvo? Pela graça. Lembra do Ícaro andando atrás de mim? Quem é a graça? É a bondade de Deus. Ela é que nos salva. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé você não consegue salvação, porque é dom de Deus. Como é que entra no céu? Através da graça, do amor, da bondade. E pela fé. Tem muitas pessoas que seguem Jesus e não creem nele. Uau, é verdade. Tem muitas pessoas que são religiosas, mas elas não crêem em Jesus. Elas creem numa religião. O que você precisa crer? Em Jesus. Em quem você precisa se consagrar? Em Jesus. Em quem você precisa falar, Senhor, muda a minha história? Em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé.
A igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar para um ficar olhando para o outro e falando, eu não. A igreja é um lugar onde você vai se consagrar, buscar a presença de Deus. Você tem que ouvir uma palavra de Deus para que a tua semana, para que o teu dia, para que a tua vida seja consagrada e você seja transformado e renovado. E renovada. Quem frequenta a igreja por um espetáculo, ele não está na fé de Deus, ele vai lá para ver o louvor, ele vai lá para ver o que ele quiser ver lá, o show, o espetáculo, é bonito, aquele monte de gente, mas se não transforma, não é fé. Não tem mudança. Não tem mudança, não tem Jesus. A fé faz com que você acredite mesmo sem você ver. Você não pode ver, mas você tem que acreditar. Nós acabamos de ler. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Aí, tenham fé em Deus, respondeu Jesus. Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, isso lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberam e assim sucederá. Marcos 11, 22 a 24. Você tem que crer. Você não pode duvidar. Pode duvidar. E aí você mantém-se firme. Vamos lá, 1 Coríntios 16, 13. A Débora trouxe uma mensagem aqui na quinta-feira. Para se manter firme. Olha só. Vigiai e permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes. Presta atenção que eu vou falar para você uma coisa. No evangelho não tem lugar para fraco. Você chega fraco, mas você fica forte. Por quê? Porque a nossa vida, não é para amador, é para profissional. O evangelho não é para amador, é para profissional. Eu estou falando o evangelho, eu não estou falando o entretenimento. O evangelho é para forte. Todo pastor que prega o evangelho verdadeiro, ele tem que ser forte. Porque não é para amador. Todo o evangelho, todo pastor que prega para uma pessoa, porque Deus manda ele pregar para uma pessoa, porque Deus quer salvar uma pessoa, ele é forte. Porque ele está preocupado com a função e a missão que Deus deu para ele. Uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Se Deus te escolhe para ganhar uma alma, você é mais que vencedor. Porque Deus te escolheu para ganhar aquela alma. Então, o evangelho não é para gente fraca. O evangelho é para gente forte. Você chega fraco, mas Deus te fortalece e você fica forte. Porque Ele vai te dar missão para cumprir. E a missão tem que ser feita. Por isso que você precisa estar firme. Jesus, ele deu muitas evidências aos discípulos para acreditarem. Os discípulos também não acreditavam em Jesus. Eles ficavam em dúvida. Vamos lá em Atos 1, 3. Atos dos Apóstolos 1, 3. Glória a Deus. Depois do seu martírio,
Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Irmãos, eles viram Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz. Eles se desesperaram. Foram até o túmulo de Jesus, mas ele não estava mais lá. E aí, você acreditaria? Como é que é? Imagina a rede social na época, agitada. Jesus ressuscitou, Jesus não está na tumba. Não, roubaram o corpo de Jesus. Aí começa as fofocas. E aí Jesus volta em carne e osso. Ele volta para falar com os discípulos. E ele ficou 40 dias seguidos, depois da morte na cruz, falando com todo mundo. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. E isso é que o mundo não aceita. Isso é que deixa o mundo louco. Porque a maneira que o inimigo tem de tirar a tua fé, a minha fé, é duvidar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E ele ficou 40 dias seguidos ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi para o Pai, preparou o reino para onde eu e você vamos. E ele voltou para falar do reino de Deus. Olha, eu não sou dele, ele falava, eu não sou desse mundo. Você também não é desse mundo. A gente vai se acostumando com esse mundo. Mas o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é reinando, é junto com o rei. Lá no céu, na presença de Deus. Ele foi preparar lugar. Não é assim que diz a palavra? Eu vou vos preparar lugar. Lugar para quê? Para você morar, para você ficar. Então, existe uma evidência. Ter fé é acreditar na evidência. Eu posso não crer que o sol vai nascer amanhã, mesmo com a evidência de ter sempre amanhecido todos os dias da minha vida. A fé é uma escolha. Diga para o irmão do lado aí, a fé é uma escolha. Você escolhe ter fé ou não. Você escolhe ter fé. Então agora, a partir de agora, eu vou falar o que significa fé. O que significa ter fé? A primeira coisa, quando você tem fé, você precisa ter compreensão. Para ter fé, é preciso compreender aquilo que você acredita. Você acredita em Jesus? Então você tem que compreender Ele. Como é que eu compreendo Jesus? Através da palavra dEle. Sem compreensão não há fé verdadeira. Só uma aceitação sem utilidade. Então assim, presta atenção. Tem pessoas que vêm para a igreja e ele fala, oh, que bonito a igreja. Legal, tem um pessoal bacana, né? Só que ele não vem ainda para a igreja por causa de Jesus. Nossa, tem umas músicas lá bacanas, viu? Eu gosto das músicas. É emocionado. Que lindo, aquele louvor. Ele não sabe nem o que está acontecendo, mas ele está achando lindo. Porque lá no mundo ele ia lá no show dos caras. Então ele vem para a igreja e fala, é igual, não muda nada. É igual o que eu vejo lá. Só que as músicas falam de Deus, me dá uma alegria. Eu fico tão relaxado. Só que até então ele não conhece Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Ele ouve na música falar de Jesus. Mas quem é Jesus? Não sei. Eu sei que as músicas me relaxam. Acho linda a música. Só que ele ainda não tem compreensão. Ele ainda não aceitou verdadeiramente Jesus. Quando a gente faz o apelo, aqui a gente faz o apelo. Mas a pessoa ainda... tem pessoas que às vezes ela quer, tem pessoas que não, mas às vezes a palavra vai entrando no coração da pessoa. Então ela está assim... Ela começa a falar, não, eu acredito que Jesus realmente é verdadeiro. Jesus
acho que é legal, né? Mas ele ainda não tem a conexão com Jesus. Ele não tem ainda. Então alguém vai explicando para ele. E você começa a mostrar o caminho de Jesus, e a pessoa, se ela ouve o que você está falando, ela começa a aceitar um pouco essa questão. Muitos de nós falamos um dia, nunca vou ser crente, esse negócio de igreja eu não quero, esse povo é muito barulhento, fica lá. Mas aí Jesus falou, não, mas eu te escolhi, eu te chamei. Aí você começa a se aproximar de Deus. E aí você começa a aceitar a palavra de Deus. Como é que você começa a aceitar a palavra de Deus? Quando você começa a compreender. Quando você começa a compreender, você precisa decidir se aceita como verdade ou não. Então, qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A partir do momento que você conhece a palavra, acabou o tempo da ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece a palavra, acabou o tempo da ignorância, você não tem mais saída. Ou você escolhe Jesus ou não. E aí você responde pela tua escolha. Você não é obrigado a escolher, mas eu sou obrigado a pregar. E aí você decide o que você quer da tua vida. E aí você começa a ter as instruções. E ter fé implica acreditar que o que nós estamos pregando é a verdade. E como é que você sabe que é a verdade ou não? Opa! Tem muitos irmãos que estão nesse ponto. Como é que eu sei se o que o pastor Nelson está pregando é verdade ou não? A partir da ação. A ação prova que você tem fé. Todo mundo tem uma fé, uma crença. Mas essa crença começa a mudar naturalmente na tua vida. Todo mundo tem uma fé e vive de acordo com a fé que ele tem. Então, você fica pensando, a minha fé está na ciência. Eu creio na ciência. Eu não creio em Deus. Mas você tem uma fé. Alguém vai lá e diz para você que Deus existe e que Ele é real. E você começa o quê? Buscar provas sobre isso. A nossa fé em Deus começa a ir aumentando na medida que compreendemos mais. Então, o que é importante? Então você passa de estágio. Lembra que eu falo que o evangelho é um jogo de videogame, você vai passando de fase? Quando você chega nessa fase, você vai lá em Tiago 2:22. É importante você estudar a Bíblia para entender o que Deus tem para você e aceitar essas verdades. E começa a ser refletido diariamente na tua vida. Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé sem obra é morta. A Bíblia diz que a nossa fé ela é aperfeiçoada pelas obras, pela ação. Quando você assiste um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de basquete, você vê o cara errar o pênalti, você acha um absurdo, né? Como é que ele errou? Vai lá fazer. Vai lá jogar. Quando você olha é uma coisa, quando você tem que agir é outra coisa. Imagina você bater um pênalti na final do campeonato mundial com não sei quantos bilhões de pessoas assistindo, mais o estádio com 100 mil pessoas. Você acha que a perna do cara vai tremer ou não? Por mais experiência que ele tenha. Ele tem que ter fé que ele vai fazer o gol. Ele tem que crer que ele vai fazer o gol.
E o goleiro tem que crer que vai pegar a bola. Entendeu? Tudo tem um plano, um objetivo. Você quer fazer, mas aquele quer impedir você de fazer. Qual é a obra que você quer fazer para Deus que você tem sido impedido de fazer? Isso vai na mente da pessoa. E como você tem fé em Deus? A Bíblia mostra, para que você tenha mais fé, a fé é uma coisa que cresce dentro de você, precisa ser cultivada para se tornar mais forte. A Bíblia mostra que até uma fé muito pequena pode ter resultado surpreendente. Por isso vale a pena se esforçar para ter mais fé. É mais ou menos a história do copo com água pela metade. Cada pessoa enxerga de uma maneira. Tem gente que fala assim, o copo está esvaziando. Tem gente que fala assim, o copo está quase cheio. Qual é a tua visão? Qual é a tua visão? A tua visão muda tudo. A tua visão é baseada na tua fé, no que você crê. Você vai no médico, o médico vê lá um problema. Qual é a tua visão? Você vai morrer com aquele problema ou foi bom você ter tido o resultado porque você vai poder cuidar e se tratar? A maioria das pessoas diz, eu vou morrer com isso. Porque ela não tem fé que ela vai ser curada. A mente trabalha a teu favor quando você crê. E como é que eu creio? Romanos 10, 17. Muitas pessoas estão na igreja há muitos anos e não vivem isso. Por isso que elas não conseguem sair do lugar. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através da mensagem da Bíblia, por isso que o tema da mensagem é fé bíblica, através da mensagem da Bíblia que você pode encontrar fé para aceitar Jesus como Salvador e segui-lo por toda a sua vida. As palavras da Bíblia são vivas e têm poder, porque elas são as palavras de Deus. Se você não consegue ouvir a Bíblia, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue ter fé. Hoje, nós estamos numa tecnologia maravilhosa. Você tem podcast, tem um monte de tecnologia para você ouvir a Bíblia. Tem a Bíblia online, a Bíblia não sei aonde. Aonde você for, tem a Bíblia. Você não ouve, você não lê, porque você não quer. Por isso que a fé não é aumentada, porque você não nutre a tua fé. Você não rega a tua fé. E aí como é que você vai ter fé? E o mundo, o dia a dia, o dia te consome. Se você não parar e falar assim, olha, eu vou chegar no escritório, eu e o Lucas fazemos isso. Chega no escritório, abre a Bíblia e lê 1, 2, 3 versículos. Daqui a pouco você está lendo um capítulo inteiro. Por quê? A fé vai aumentando. Se eu perguntar para você, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Eu não vou perguntar, mas digamos, você abriu a Bíblia, você teve prazer em ler a palavra, em ler a Bíblia. As pessoas gostam muito de louvor, então coloca louvor lá em casa, coloca louvor no carro, né? Tudo é louvor, né? Mas e ler a palavra? Então tem aqueles que vivem de versículos na rede social. Puf, coloca o versículo lá. Ele acha que ele está evangelizando o mundo, está ganhando a humanidade. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a palavra. Você tem que... Deus, Ele quer ver a ação. Qual é a tua ação? A minha ação. Você precisa entender isso. Você precisa ler a Bíblia.
deixar que as palavras da Bíblia falem com você e lhe mostrem a verdade. Deus usa a Bíblia para fortalecer a tua fé. A pessoa está há 20 anos na igreja, ela não tem nem Bíblia, irmão. Ela quer o quê? Ela quer que Jesus faça o quê por ela? Se ela não conhece nem o estatuto da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus. E aí, tem a turma agora também que fala assim, eu não preciso ir para a igreja. Porque está acima da média, né? É gente que fala, não preciso ir para a igreja. Porque igreja, para quem ir na igreja? As pessoas ficam me olhando lá na igreja. Então assim, começa a inventar um monte de desculpa. Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos, Michele, ver o que a Bíblia fala? Porque esse povo falando não interessa. Interessa o que a Bíblia fala. Hebreus 10, 25. Eu já estou no mistério aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala desse negócio aí. Eu não preciso mais ir para a igreja. Vai. Hebreus 10, 25. Não abandonem a tradição de nos reunirmos como igreja. Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, se alguém falar para você assim, olha, eu não preciso ir na igreja, porque eu acho a igreja vai me pedir dinheiro, então não dá. Ninguém está pondo a mão no teu bolso. A igreja não sei o que, a igreja não sei o que mais. Fala assim, ó irmão, eu vou te dar uma dica. Hebreus 10, 25. Lê lá. Então, é muito importante você frequentar a igreja. Na igreja você ouve a palavra de Deus, que nós estamos fazendo aqui agora, aprende como ela é importante para a sua vida. Além disso, na igreja você vai conhecer as histórias de outras pessoas crentes. Suas vidas podem ajudar a fortalecer a tua fé. Então, Deus curou a Elaine, curou a Poliana. Elas vieram aqui dar o testemunho. O testemunho é, o meu Deus, que é o teu Deus, pode curar. Quem viu a Elaine aqui sem cabelo? Quem viu aqui a Poliana sem cabelo? Agora elas vêm toda... Porque Deus curou. Aplauda o Senhor Jesus por essa bênção. Amém? Então, como é que a gente fortalece a fé? Você vem para a igreja. Tem testemunhos. O Naldinho deu testemunho. As meninas dão testemunho. A Luísa deu testemunho domingo. Falando do irmãozinho dela. Todo mundo ficou emocionado. Que é uma criança, que é pura. Então o testemunho fortalece a gente. Outra coisa, que a igreja é importante, oração. Igreja que não ora não é igreja do Senhor. Esquece isso aí. Esquece. Eu sou muito a favor de pequenos grupos, igrejas pequenas. Essas multi-igrejas, como é que chama? Mega igreja, é muito difícil. Porque você não tem como conectar esse monte de pessoa com oração. É muito difícil. Porque vira um entretenimento, não vira uma igreja. Aí, você começa a orar. Você começa a clamar. Eu estou orando por você, eu sei o teu nome. Eu sei o nome do teu marido, da tua esposa. Eu sei a tua família. Deus vai naquele ponto, igreja. O nosso Deus é um Deus que fala assim, ore, peça, mas saiba pedir. Eu vou falar assim, Senhor, abençoa geral. Mas tem a oração específica. Tem a oração específica. Senhor, cura a pessoa tal, da doença tal, no teu nome, Jesus. É completamente diferente, irmãos. Esse é o Deus pessoal, que Ele conhece a tua vida, Ele sabe quem você é. E a obrigação do pastor, da pastora,
dos líderes da igreja é saber aonde vai atuar. Testemunhos e oração. Orar ajuda a ter intimidade com Deus e a confiar mais nele. Quando você ora, o Espírito Santo ajuda e fortalece a fé. Ô, Letícia, coloca livro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Tem Judas na Bíblia, igreja, mas é outro Judas, tá? Escolha crer em Deus. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Toda vez que alguém falar assim, fique em espírito de oração, isso não é bíblico, não existe isso. Você tem que ficar orando no Espírito, porque oração não tem espírito, entendeu? Está claro isso? Porque tem gente que fala, aquelas irmãs... Uma vez eu falei para a irmã, não existe. Fique em espírito de oração, não existe isso. Não tem, oração não tem espírito. É só uma questão no Espírito. Fique no Espírito. Orando no Espírito Santo. Não existe espírito de oração. Só para você entender. Porque isso é mania de uma igreja vai falando, vai aprendendo e fala tudo errado. Mas fica tranquilo. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé, que tendes orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro no Espírito Santo, o Espírito Santo vai na tua casa, vai na tua filha, vai no teu filho, vai aonde você achar que deve ir. O pai do Wellington, nós fizemos a campanha das águas aqui, o pai do Wellington veio no culto. Ele falou assim para mim, Pastor Nelson, eu estou com um problema lá em casa. Meu gato está doente. O gatinho. Eu peguei água e falei, leva água para o gato. O gato não comia, o gato não bebia, né, Wellington, não é verdade? Levou água para o gato, o gatinho. Irmão, Deus cuida de todo mundo. Deu água para o gatinho, no outro dia ele me ligou, pastor, não aguento mais esse gato, está agitado. Não curou o gato, Wellington? Por quê? Porque nós trabalhamos no Espírito Santo. Ele cuida do gato, ele cuida de você, cuida da tua família, do teu cachorrinho. Ele cuida de todo mundo. Pela fé. Eu falei, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Deus vai curar o teu gato. Ele falou, é mesmo? Eu creio. Levou a água e o gato foi curado. Por que eu estou falando isso? Eu não sei qual é o problema. Edificai-vos na santíssima fé. Você apresenta o teu problema. Essa semana, na terça-feira, na oração, o Hudson estava lá, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho. Pelo amor de Deus, está falando faz tempo isso aí, estamos orando. No domingo eu peguei o braço dele aqui e falei, Jesus vai te... Tem até uma foto nossa, viu, Hudson? Oh, glória. Aí agora não vem na igreja porque arrumou serviço. Misericórdia. A Miriam está, aleluia. E aí, você ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, você ora, e aí você começa a ter pequenas ações. A fé não é apenas uma coisa que sentimos, presta atenção. Você vai no culto e fala, eu estou sentindo, estou todo suado, estou sentindo. Presta atenção. Você já viu isso aí, o pessoal falar, nossa, eu estou sentindo. Tiago 1, 22 a 25. Você não precisa ver as montanhas se movendo para ter fé. Presta atenção. Agora o negócio pega. Até vou me esconder aqui. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Eita glória. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência.
Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Ah, meu Deus do céu. Então, é o seguinte, Jesus está cansado de crente falso. Fake believer. Crente falso, que na igreja... Paz, irmãos. Aleluia. Glória. Mas quando começa a ter problemas e dificuldades, ele não crê. Uma vez eu estava olha, irmãos, é inacreditável isso. Eu estava num culto uma vez. É inacreditável isso aí. E Deus falou para mim assim, faz um voto aqui que esse povo não era a igreja do outro pastor. Faz um voto aqui na época, R$20. Eu falei, Jesus, faz logo aí. Ó, quem pode dar R$20 aqui na igreja para a obra? Eu preciso de 10 pessoas, e R$20. Falei, tá bom, né? Deus está mandando. Um rapaz tinha R$20 no bolso, ele tinha R$20. Ele falou, pastor Nelson, eu ia dar 20, pedi para a irmã me dar 15 de volta, que eu ia dar 5 de oferta. Mas como o senhor falou, eu dei os 20. Eu fui a pé para casa, não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Ele dando testemunho para mim na outra sexta-feira. Eu estava fazendo uma campanha de sexta-feira na igreja lá. Na igreja de um pastor amigo. Ele falou, o senhor sabe o que aconteceu, pastor Nelson? Eu falei, não, estou querendo saber. Eu trabalho numa ótica, pastor Nelson. Eu trabalho lá na ótica. E eu dei meus R$20, voltei para casa andando, na avenida, fui andando e glorificando. Falei, Jesus, eu dei meus vintão lá, mas amém, né? No outro dia, meu patrão chegou com a maletinha, com o cara do lado. Eu não estava entendendo mais nada. Essa noite eu estava dormindo, ele tinha umas 20 óticas. Eu estava dormindo, alguma coisa veio falar comigo e Deus falou para mim te dar essa ótica. Eu falei, como é que é? O meu patrão me deu a ótica. O contador está aqui, ó, não tem débito nenhum, dívida nenhuma. E a partir de agora você é dono dessa ótica, eu nem vou voltar aqui. Já está aqui o contrato para você assinar, está tudo aqui. Ó. Passou a ótica para o nome dele, mas a ótica não tinha dívida, não tinha nada. Ele falou, pastor, foi os R$20 mais bem investidos na minha vida. Eu falei, rapaz, eu também podia ter dado esses 20 aí. Mas quando Deus quer operar, irmãos, não tem quem pare. Ele creu. Ele creu. Um dia no culto, irmão, eu estava numa pindaíba, irmão, você não tem noção. Sabe quando você está na pindaíba mesmo? E aí o pastor André, Jesus mandou R$100 aqui. Irmão, R$100 naquela época, era dinheiro, como se fosse lá, uns R$2.000. 25 anos atrás. Tem 10 pessoas também. Aí juntou 1, 2, 9. Aí quem é o 10º, né? Eu assim. Não tinha dinheiro, irmão. Aí a pastora Lu, com a loirice dela, levanta a mão. Eu falei, misericórdia. O que essa mulher está fazendo? Ela levantou assim, né? Aquela mãozinha de miss. Eu só vi a pastora Lu levantando a mão. O pastor, ok, temos agora os 10. Pastora Lu, Deus vai te abençoar. Eu falei, onde que eu vou arrumar esse dinheiro? Irmãos, tem uma coisa que eu tenho temor é de fazer voto e não cumprir, né? E a pastora Lu lá. Eu falei, tá glória. E agora? Irmãos do céu. A gente tem tanto testemunho nesse negócio. Aí eu tinha um imposto de renda retido. Há muito tempo. Eu não saía esse imposto de renda, mas nem por oraçada, não saía. Fazia 5 anos que estava retido o imposto de renda. Eu falei, esquece isso aí. Aí o pastor falou, pastor, na época tinha uma feira chamada Expo Cristã. Pastor, o senhor vai comigo na Expo Cristã? Eu falei, vou. Aí eu fui com ele. Eu nunca esqueço disso, irmão. Entrando na entrada da feira, toca o celular da pastora. A pastora ligou para mim. Você viu o que aconteceu? Eu falei, eu não vi nada. Eu estou preocupado como é que vai pagar esse voto. Ela falou, saiu o seu imposto de renda. Eu falei, como é que é? É isso aí? Ela falou, eu não acredito. Aí ela entrou lá no computador, viu, saiu mesmo. Irmão, na época era R$15.000.
Eu falei, Jesus, tem misericórdia, saiu mesmo. Aí eu fui, na outra semana, fui lá, recebi o dinheiro. E aí eu tinha que fazer uma viagem, fui fazer uma viagem. E eu queria dar o dízimo logo, porque eu não gosto de dinheiro, não é meu, dinheiro é de Deus. Eu fui lá no caixa do Bradesco, na cidade. Cheguei lá, né? Falei, moça, deposita esse dinheiro nessa conta. Olha como que é. Ela olhou para mim e falou, o senhor vai depositar, essa aqui é a igreja? Falei, é meu dízimo. O senhor é louco, não deposita esse dinheiro não. Falei, cala a boca, Satanás. Falei para a mulher. A mulher, deposita logo isso aí para não perder minha bênção. Irmãos, pagou o voto e ainda acertou um monte de conta atrasada e Deus é bom. O que significa isso? Mesmo com a minha fé, a gente estava passando dificuldade. Mas tem momentos na nossa vida que Deus permite para a gente crer. Se está tudo bem, você não ora. Ah, vou orar para quê? Estou bonita, olhando no espelho. Ah, como eu sou lindo. Volta lá, 22. A Letícia mudou o cabelo, fica assim. Ai, meu Deus. Ó, é rapidinho para a gente já encerrar daqui a pouco. Ó, 22. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Para aí, Letícia. O que é isso? Se você vai numa igreja ou em um lugar que é entretenimento, você não tem contato com a palavra. E às vezes você não pratica a palavra. E Deus quer que a gente pratique a palavra. O que é a palavra? Eu errei com a Pri. Pri, eu errei com você. Eu preciso me redimir. Eu não quero te prejudicar. Eu preciso dar um jeito de corrigir. É você aceitar o erro e você buscar a correção. Não é fugir. Praticar a palavra. É viver a palavra. E Deus te honra. Porque se você não pratica, você ilude a você mesmo. 23. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. A pessoa fica se iludindo, ela acha que ela é linda. Não tem um cara que fala, e você é lindo? E se acredita ainda. É o famoso pregador ilusionista, ele te ilude. Você acha que você é lindo. O lindo. Que lindo, irmão. Que lindo. Lindo é Jesus. Nós somos mais ou menos. Olha lá, hein. É lindo. Você vê, ai, como eu sou lindo. Eu fico doido com essas coisas, irmão. Eu não vou falar mais nada, não. É semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. 24. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. São pessoas que querem ser admiradas. Ela não quer que Jesus seja admirado. O 25, para encerrar. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Tudo que você colocar a mão será uma bênção. Tudo que você tocar será uma bênção. Então você tem que declarar a sua fé em Jesus quando você não vê solução. Você não vê solução. Você fala, meu Deus, vai operar. Acabou. Pode ir a tia Benedita lá falar, não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Tia Benedita, ainda vou orar por você, tia. Eu não sei de onde eu tirei essa tia Benedita, mas Deus sabe. Você tem que procurar resposta para as suas dúvidas, pedindo sabedoria para Deus. Fala, Deus, eu tenho que resolver esse problema, não sei como, me dá uma solução. Você tem que enfrentar os seus medos. Você tem medo de alguma coisa? Enfrente ele, crendo que Jesus está com você todo o caminho. Vai lembrar hoje que eu fiz aqui. Eu preciso até mandar um pix para o Ícaro. A peça teatral com o Ícaro aqui. Você tem que saber que Deus está com você. Você tem que saber que Deus está com você. Não tenha medo. Se você tiver medo, creia. Tinha uma irmã aqui que não conseguia dirigir. Hoje está dirigindo para todo lado aí. Lembra de tudo que Deus já fez por você. E por pessoas que você conhece. Lembra de tudo.
Lembra, quando você se sentir fraco, fraca, lembra, Deus operou na vida do irmão, Deus já operou na minha vida, Deus opera. Para encerrar, crescer na fé leva tempo, mas se você começar aos poucos, sua fé ficará mais forte. Os pequenos desafios ajudam a ficar mais forte. Porque quando você tem pequeno desafio, você se fortalece para Deus te dar desafios maiores. E nunca se esqueça, com uma fé pequena ou grande, da mesma maneira Jesus, Ele ama você. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus.